estamos no nosso 10º estudo e é interessante falar acerca do obreiro aprovado mesmo, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e tem usado, né? Usado as nossas vidas e feito através das nossas vidas. Eu sei que, como o apóstolo Edinho estava falando agora há pouco, a questão do profético na nossa vida. Como que as coisas naturais muitas vezes mostram e apontam as coisas espirituais. Afirmam, trazem à existência, enfim. E esse estudo ele é um estudo bastante profundo porque ele mexe com as nossas estruturas físicas, estruturas emocionais, né? Por quê? Porque existem conceitos, existem coisas que nós aprendemos que muitas vezes é um caráter que muitas vezes está o quê? Distorcido e que precisa voltar ao prumo. De quem? Ao meu prumo? Ao prumo da sociedade brasileira? Ao prumo do mundo? Não, ao prumo de Deus. Lá em Zacarias, Deus fala muito claramente acerca da construção do templo, né? E de quem eram as pessoas que estavam com o prumo de Deus na mão. Então a gente sabe que o prumo de Deus é algo reto, é algo que não tem distorções. Então tudo aquilo que estiver fora do prumo de Deus, o que vai acontecer? Deus vai pegar o reboco e passar em cima e arrumar? Não. Ele vai destruir o que está fora para construir algo novo. Jesus não reboca nada, certo? Ele faz novo. Então Deus quer transformar, Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Arrancar uma constituição antiga, mesmo para aqueles que já nasceram no Evangelho, né? E colocar uma nova, de acordo com o caráter de Cristo. E é isso que a gente está tratando aqui. A gente está entrando num outro assunto que é entendendo a aprovação. A gente falou na semana passada do ponto da dor, que é onde parece que você não vai suportar o que está acontecendo, mas é o momento onde Jesus chega e diz, você sentiu, então agora é a última vez. Ele faz a ferida e ele liga a ferida. Então a gente entendeu que é necessário doer muitas vezes para que haja uma cura completa. Se houver, né, a gente falou do mertiolate semana passada, das estrelinhas, lembram? Então, todo esse processo ele é necessário para que haja uma cura, uma cicatrização sadia, sem nada dentro. Porque quando Satanás for usar alguém, ou até mesmo ele próprio com um pensamento, uma seta, tocar nessa área da tua vida, da minha vida, ué, cadê a dor? Não existe mais, né? Então é isso que Deus está fazendo, está nos explicando com profundidade essas questões. Então a gente vai falar sobre essa parte agora, entendendo a aprovação. Existem 3 pontos básicos para que a gente compreenda por que Deus nos prova. Meu Deus, precisava? Não era muito mais fácil viver e tal, e as coisas correrem naturalmente do jeito que a gente coloca, que a gente quer, que é gostoso para cada um de nós? Seria, né? Mas o que acontece é que quando as coisas correm dessa maneira, nós nos desviamos. Nós nos esquecemos de quem nos tirou do mundo, de quem nos tirou de um sofrimento, de quem nos tirou de uma dor, enfim. E esses 3 pontos são esses aqui, ó. Deus quer nos expor eliminando as impurezas. Quando há uma exposição, a impureza vem à tona. A tua vida fica exposta naquilo que tu menos queria que ficasse exposto. Jesus, o que vão pensar de mim? O que importa é Deus pensar em você ser curado. Então, a exposição, ela elimina as impurezas do caráter. A segunda coisa, testar nossas reações instantâneas. Fruto. Porque o problema não é a situação, a circunstância, é como eu e você reagimos a ela. Essa é a questão. E a terceira coisa, testar a nossa disposição de obediência a longo prazo. A longo prazo. A longo prazo. Numa geração micro-ondas, né? Porque a gente quer tudo pra lá. Então, quem aqui já não fez assim ou conhece pessoas? Eu não aguento mais, tá demorando demais, eu não aguento mais, tá demorando demais. Quer saber? Vou fazer do meu jeito. Desobedeceu, não aguentou a longo prazo. A maioria de nós. Entendeu? Faz parte da nossa natureza, mas a gente tem como
vencer sim. O Espírito do Senhor habita em nós. E a gente vai aprender, a gente tem aprendido esses caminhos, né? Então, olha só. Já que o caminho da aprovação são as provações, é altamente importante entender o papel das provas divinas em nossas vidas. Em cada prova reside a oportunidade de reverter situações de derrota e construir não só hábitos, mas um caráter de obediência em pontos onde desenvolveu-se uma rotina de fracassos. Então, são situações que rotineiramente eu não venço, como de repente numa discussão, você calar. Qual que é a nossa reação sempre? Rebater. Falar mais alto. Rebater. Ou falar mais alto. Como? Retrucar. Retrucar. Essa é a reação natural, não é? Você querer provar, você querer justificar o seu ponto de vista. E muitas vezes Deus diz o que para você? Não adianta. Cala. Deixa que eu vou te justificar. Deixa comigo. Mas a gente não consegue. Então, quando eu resolvo, porque não é uma questão de eu consigo. Ai, mas eu não consigo. É uma questão de eu vou fazer. Entendeu? Como assim? Eu vou pegar e eu vou escolher parar, contar até 5.999, né? E dizer, Jesus, fala logo, faz logo, acabou? Muitas das vezes também a gente conta tanto sem motivação que a gente perde a conta, tem que contar de novo. Isso, nossa, de Deus quando perde, daí quando se perde na conta tem que contar de novo. Se alinha de novo. Mas o fim, o que é? Quando eu obedeço? Eu venço aquela sequência de fracassos nessa área. E o que Deus quer é isso, que nós vençamos. Alguém que não consegue controlar o ímpeto da ira. Você acha que Deus vai tirar você de momentos de ira? Não! Ele não vai fazer isso direto. Mas vai acontecer situações para que você vença. Por exemplo, Deus me dá paciência. Não ora assim, gente. Porque se você orar por paciência, vai vir prova para gerar paciência. Então diz, Deus, derrama sobre mim a tua graça para que eu tenha paciência. Vai ter as situações, mas daí a graça vai ser derramada para vencê-las. Então as situações, elas existem nas nossas vidas para nos ensinar, para expor as impurezas de quem eu sou. Deus, mas eu sou assim mesmo? Não, Senhor, não pode ser assim. Não tem aquelas fotos que você tira, você diz, nossa, meu nariz ficou um negócio, né? Misericórdia, que perfil horrível. Daí você pega e olha, não, nossa, aqui não sou eu não, Jesus, apaga isso. Daí Deus diz, não, essa é você. Não, não é eu não, é você. Então a realidade de quem nós somos muitas vezes nos fere, nos machuca, nos confronta e nos irrita profundamente. Por quê? Porque a gente não quer que as pessoas nos vejam assim. Não, sou assim não. A gente faz uma imagem da gente completamente perfeitos, né? Uma imagem coesa, uma imagem segura, que na realidade, quando Deus diz, você está falando pro outro, pro teu próximo, e você? Onde você fica nessa história toda? E daí você diz, não, mas eu, né? Faixa, tá tudo beleza. E não tá. Então esse é um momento difícil, quando as impurezas do meu caráter vêm à tona. E elas só vão vir à tona no meio da provação e no meio do confronto. Não tem outra maneira. Ela não vai vir ao teu encontro você quietinho na sua, porque enquanto você está quietinho na sua, não tem confronto, não tem como, não tem nada. É mais ou menos assim, né? Ó, diabo, você mexe comigo, eu mexo com você. E a gente está entendido. Então, a cura, a transformação, a aprovação vem pela aprovação. À medida que a desobediência dá lugar à obediência, quando há inversão, a fé é edificada e as deficiências espirituais são supridas por um senso sobrenatural de segurança que vem da dependência divina. Gostaria de mencionar pelo menos 3 objetivos que são esses aqui, tá? A gente vai falar sobre cada um deles, como que Deus quer ver isso em nós. Então, nos expor eliminando as impurezas. Provérbios 25:4 diz o quê? Tira da prata a escória e sairá um vaso para o fundidor. A gente conhece bem
desses termos, o vaso do oleiro, descer a casa do oleiro, é mais ou menos isso, né? O fogo tem o poder, então, de manifestar as impurezas para que elas possam ser eliminadas. Primariamente, uma prova vem para trazer à luz o que está em trevas. A gente vê dessa maneira quando a gente está sendo provado? Não, né? Essa que é a grande realidade. No meio da prova, ninguém está vendo. Gente, Deus não tem prazer nas provas. Mas a prova ela é necessária para trazer tudo que está em trevas à luz. Porque se está tudo bem, então não há prova, não há nada para corrigir, ou nada para consertar, ou nada para, sei lá, mudar, ensinar. Está tudo bem, então está tudo na luz. Mas aí é que está. A provação é para expor as trevas que ainda podem existir em nós. Eles existem, né? Então, exatamente. O que acontece? Eu já usei testemunho, já falei para um monte de vezes para vocês sobre aquela situação do ódio que eu vivi uma vez na minha vida. Foi isso mesmo. Que eu não pensei que tinha aquilo, que aquilo poderia ainda existir dentro de mim. E quando eu fui confrontada com uma situação extremamente profunda... Ai, perdão. Preciso de um copo d'água. Quando eu fui confrontada, obrigada, por uma situação forte de, nossa, foi terrível, eu me vi quase sendo envenenada. E eu tive que correr para os pés do Senhor e dizer, Deus, eu escolho amar. Eu escolho continuar caminhando na luz, porque as trevas queriam me engolir. O ressentimento queria me comer, como o câncer come de dentro para fora. Essa é a realidade. E o que eu fiz? Vou chorar. De raiva, porque eu também chorei de raiva. Mas eu fui dizer para Deus, Deus, eu sou um lixo mesmo. E eu achei que eu era tão boa, né? Mas não sou. Mas eu quero ser, tá? Por favor, faz de mim uma pessoa melhor, um vaso melhor. Então, as máscaras caem. Obrigada, Camila. E começamos a descobrir o poder e a satisfação libertadora que existe na transparência. Não deve nada para mim. Isso. Não é, mais do que não dever nada para ninguém, é como... Eu não sei qual deve ser a sensação de Adão e Eva em Éden, né? Mas andar nus. A cobertura era Jesus. Então não importa o que eu fale, o que eu faça, é o que eu sou. Entendeu? E eu hoje tenho escolhido andar assim. Falar algumas coisas acerca de quem eu sou, do que eu acredito que é ser cristão, do que nós acreditamos ser, né, parte um do outro, nas divergências, nas concordâncias, no amor do Senhor. Porque se nós dependermos do nosso amor, qual que vai ser a nossa tendência natural? Ah, dá licença, vai embora. Desagradou, não deu, mas não. O amor de Jesus nos constrange e Ele nos pede para fazer escolhas. A impureza vai embora. Qual que é a impureza? É aquilo que me afasta do amor, é aquilo que me afasta do corpo de Cristo, uns dos outros. É as divergências. Lembra que nós falamos, a gente sempre ouve pregações acerca disso. Nós somos o quê? Pedras vivas na construção de um edifício, ok? Pedras vivas. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai se encaixar perfeitamente como um tijolo quando essa casa foi construída. Vai ter que quebrar estas pontas. Vai ter que ser lapidado. E assim, se pedra fosse gritar, eu acho que ela gritava, né? Pedras de rochas. Tu. Na hora muitas se quebram, muitas se esfarelam, racham. Não é? Então nós Nem que somos todas, pedras vivas, nós gritamos sim. Alguns têm uns esforços maiores para quebrar, né? Tem, mas tem, faz parte, né? Uns têm um pedacinho de diamante, que diz que é a pedra mais resistente que tem, né? Ela é fossilizada na transformação do carvão e tal, nananã. Daí você começa a lapidar, vai lá no fundo. Porque a mesma mina que me dá o carvão é a mina que me dá o diamante. Só que eu tenho que ir um pouquinho mais, né?
Então, o carvão, a gente sabe que é usado, no caso, para fazer fogo. O diamante é uma pedra hoje das mais bonitas e caras que tem. Mas nós somos pedras brutas, sendo dilapidadas pelo Senhor. Lapidadas. Obrigada, pai. Lapidadas, obrigada. Lapidadas pelo Senhor. Então é importante o quê? A gente vê, entendeu, essa questão do que Deus está fazendo contigo e comigo. O que Deus está fazendo com vocês. Passar a ver as provas de outra maneira. Porque a gente diz que tudo é o capeta. Porque esse capeta é dos infernos, porque o diabo, porque Satanás. Não. Claro que tem coisas que a gente pega com a mão, né? Fala sério, a gente também não pode também agora aproveitar e tirar tudo. Não, tem coisa que a gente vai e busca com as nossas próprias mãos mesmo. Mas, muitas vezes Deus está nos lapidando para eliminar as impurezas. Certo? Então, o melhor disso tudo é o quê? Transparência. Ser transparente, ser verdadeiro, ser sincero ou sincera, né? Entender a lapidação do Senhor, entender nós, um na vida uns dos outros. Não temos então que carregar um excessivo peso de pecados secretos e fraquezas ocultas que nos apavoram com a possibilidade de rejeições. Quanto mais tentamos proteger as nossas feridas e vergonhas, mais nos afastamos da verdade, da liberdade e da felicidade. O medo de ser novamente ferido acentua-se e a alma torna-se encarcerada. Você, antes de sair de casa para ver os amigos, de repente, em vez de você sair, você tá assim, alguém que... Vou falar que algo que aconteceu comigo, né, que é mais fácil. Eu era fumante, eu converti, daí eu ia para a igreja, eu fumava ainda, e daí eu escovava bem os dentes e tal. E quando eu saía, né, de casa, tipo, que eu tava na rua, eu ia... Tem ninguém, né? E, né, querendo esconder algo. Se isso se torna um hábito, ou palavras torpes, não na frente dos pastores, na frente, não, mas aquela coisa de na frente, atrás, aquela coisa de ser e não ser, entendeu? É falta de transparência. Então o que acontece? Eu acabo me tornando uma alma encarcerada, presa. Por quê? Porque eu tô com medo, eu tenho que esconder algo, e eu não tenho que esconder algo. Ah, mas vão me julgar. Olha, se te julgarem, deixa eles com Deus, sabe? É importante a gente entender que mais, claro que a gente quer o respeito uns dos outros, a honra uns dos outros, o carinho, o amor, o reconhecimento, mas nada disso vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é uma vida íntegra com Deus. Até se me permite falar, que eu estou vendo aqui são só jovens, né? A maioria jovens mesmo, porque uma coisa que uma vez eu vi do David Keelan, uma série de jovens adorando a Deus, e quando sai dali eles esquecem. Então não adianta a gente ouvir tudo isso, pensar tudo isso que está acontecendo, e vamos sair daqui agora, então quer dizer, esconde as coisas. Aí vai lá para fora, muda totalmente. E eu sei que não é fácil, ainda mais hoje em dia com todas as facilidades que o jovem tem, é fácil tu dá uma escapadinha de leve. Entende? Só que é o tipo da coisa, não adianta fazer isso porque ele está vendo. E gente, não é fácil, eu digo principalmente para vocês, porque eu já fui jovem também, já fui do mundo, hoje eu tô mocinho, né, mas tudo bem. Mas então não adianta a gente estar aqui, eu estou vendo todos vocês aqui, todos jovens, certo? E depois, bom, passando lá e daí tu apaga e vive outra coisa. Então, eu sei que não é fácil, mas vocês têm que tentar, gente. Eu falo isso por experiência. Tu saiu daqui, é lógico que ninguém é santo, ninguém não vai pecar, que infelizmente nós somos pecadores, né, já está na essência, mas tentar, conseguir trilhar o caminho, sabe? E todo mundo vai falar, porque não adianta, você sempre vai ser um pouco diferente, você vai ser luz no meio da escuridão. E eles vai ser alvo de perseguição, né? Eles matam. Não, tem um ditado no mundo que diz assim: falem bem, falem mal, mas falem de mim. Isso está errado, tá? Não é isso, eu quero dizer, você fazendo bem ou fazendo mal, vão falar de você. Não tem jeito. Não tem jeito. Você
entregando uma palavra profética dura, vão falar de você. Você entregando uma palavra profética branda, vão falar de você. Você não entregando uma palavra profética, vão falar também. Na verdade, Oi? é até melhor você deixar de ser guiado pela bênção do que ser usado pela maldição, né? Não ter uma vida dupla, ter uma vida diante de Deus e não ter duas vidas, tipo aqui. Isso. Que é o ambiente X, ali é o Y. Então tem que ir de acordo com o É se ambiente. adaptando, vamos dizer assim. adaptar. Isso, é complicado. Né? A teoria da adaptação das espécies. Até uma vida santa aí diante de Deus. Por isso que Paulo fala o quê? Não vos conformeis. Não é conformar de, não, eu aceito e tal. Não, é tomar forma. Não tomem a forma desse mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual que é a renovação do vosso entendimento? É compreender na essência o que Cristo nos ensina. E quem Ele foi, quem Ele é, quem Ele será. Porque Deus era, é e será. E tudo isso está escondido para nós nas entrelinhas. Nas entrelinhas do nosso quarto, nas entrelinhas da palavra do Senhor, nas entrelinhas da nossa convivência. Está ali. Né? Na natureza, como a gente tem visto, porque todas as coisas foram criadas por Deus e a natureza geme com dores de parto, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, por mim, por vocês, de uma maneira poderosa. Paulo fala sempre, né, que a gente tem que morrer, todos os dias a gente tem que morrer, para que Tem. o nosso eu morra, para que o espiritual viva. Exato. Porque se o nosso natural, vamos dizer assim, se a nossa carne viver, ela é contra o espiritual, aí vai prevalecer a É carne, aí inimigo. vai ver os prazeres da carne, vai se consciência e vice-versa. Aquele que é amigo da Bom. carne ou amigo do mundo é inimigo de Deus. Que já é Essa bom, né? semana a gente estava no estudo de mulheres, a gente até falou acerca disso. Gálatas 5, né? Também. Tem outras passagens, Eclesiastes também fala, Romanos fala também. Então a gente vê que são alertas constantes das Escrituras. Nós podemos pecar? Nós pecamos, mas nós não podemos fazer do pecado algo No hábito. habitual, exatamente. E nem conformar com o pecado, né? Não, eu Exato. pequei, mas não, Não, tem nada a fazer ver, o não. quê, né? É. Não, Deus me perdoa. Isso é normal, Nossa, eu sou eu pecador, fiz e isso. Só hoje, né? Deus perdoa. Não só hoje. Você cai de novo. É. Não, é um pecadinho. Ele É deixou porque pecar. não há arrependimento. Lembrando que nós vimos na semana passada que arrependimento não é o que? Um sentimento. Mudança de Ele é o que? Deixa eu dar pra Uma decisão, uma ação, uma atitude. Eu decido, mas Deus, meu coração está com uma cosquinha, ele não está convencido ainda. Vai para os pés do Senhor que Ele te convence. Nada melhor que o Espírito de Deus para fazer isso por ti e por mim. Então vamos lá. Então, quando a alma se torna encarcerada, tomamos um caminho oposto à vereda do justo, que é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então vai, na verdade, se tornando trevas. Você vai se afastando até que se torne completa treva. A realidade é que Deus conhece muito bem a grossa casca de religiosidade e de justiça própria que usamos para nos relacionar com as pessoas, impondo um ambiente de trevas e cegueira espiritual muitas vezes. Ele também conhece a pessoa débil e ferida que está lá dentro desta casca e sabe como nos tirar desta prisão e deste condicionamento emocional onde já nos viciamos num relacionamento hipócrita, superficial e até mesmo mentiroso. Aquela coisa, ô irmão, a paz do Senhor, tudo bem? Tudo, mentira. Acabou de brigar com a esposa. Acabou de brigar com a esposa, né? Acabou de mentir. Ô filha, disse que eu não quero falar não. Ainda está ensinando o filho a mentir. Ou então o chefe manda mentir, mente. Não, mas ele é autoridade. Não, Deus não te dá autoridade para tu mentir, mesmo que teu chefe mande. Não pode. Daí você vai dizer, olha, Senhor, me perdoa, é contra os meus princípios, mas eu vou dizer então que o Senhor não está disponível no momento. Que o Senhor não quer atender, então o Senhor não está disponível. Mas dizer que não está, não dá. Né? Conheço pessoas que já foram demitidas por causa disso, mas Deus deu um emprego melhor ainda. Porque Deus honra quem o honra. Alguém já viu Deus não honrar quem o honra? Eu nunca vi. Nunca viu o justo, né? Sem resposta. E mendigar o pão. Nem sua descendência. Exato. Então Deus é fiel. Não tem justificativa para esse tipo de coisas. Nós devemos escolher aquilo que é certo.
Ah, mas dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Não tem jeitinho. Deus não é brasileiro para dar jeitinho. E nós também, quando aceitamos a Jesus, nascemos de novo, nós não somos mais brasileiros, nós somos o quê? Israelitas, espiritualmente falando. Nós fomos o quê? Enxertados na oliveira verdadeira, na videira verdadeira que é Jesus. Somos embaixadores nessa terra. Para quê? Para proclamar o meu reino? Não, o reino do Senhor. Então, nada de jeitinho brasileiro. Amém? Então, vamos lá. Só que Deus conhece essa casca, é isso que Ele está explicando. Então, Ele sabe como lidar com a gente para eliminar essas cascas e essas impurezas. Então, cada circunstância que cada um aqui vive, gente, tem um propósito. Certo? Daí eu estou no centro da vontade de Deus, é muito melhor. Eu saio do centro da vontade de Deus, o negócio vai complicar um pouco, mas não significa que não dê para você retornar, né, ao centro da vontade de Deus. Então, olha só. Frequentemente tenho encontrado pessoas que chegam a acreditar nas próprias mentiras. Nossa, eu tenho um testemunho para dar aqui. Aqui entra o eficiente papel das provas que vem para desmoronar a falsa aparência que tão habilidosamente construímos. Invariavelmente este processo é doloroso e muitas vezes humilhante. Eu já contei para vocês uma história, poxa, todo mundo aqui me conhece, bem legal, talvez eu já tenha falado 1000 vezes, vou ter que falar de novo. Porque eu fazia esportes radicais, né? Eu comecei fazendo natação, daí eu depois comecei a querer fazer rafting, rapel, daí eu escalava a cachoeira, descia a cachoeira, fazia umas coisas, pulava de bug jump, essas coisas loucas assim. E numa dessas eu fui descer uma cachoeira em Botuverá, em Santa Catarina, no final de semana. Nós subimos com boulder, todo o material, e chegou lá em cima todo mundo agoniado para descer, porque a cachoeira tinha 180 metros de altura, muito alto, gente, muito alto. Se olhava para baixo era só formiguinha, e aquela quedona de água lindo, frio, frio, pensa, no frio, todo mundo encasacado, beleza. Chegou lá em cima, todo mundo, e daí era assim, chegava a minha vez, porque era uma fila, daí chegava a minha, mas era muito boca aberta. Chegava a minha vez, eu ia para ir, um vinha na minha frente, zoom, passava e ia. E eu ficava parada olhando. Eu disse, não é possível que vocês estão fazendo isso comigo. Daí chegava de novo a minha vez, passava outro. Chegou na minha vez, só tinha os 2 sobrando e era gente. Eu peguei e fui. Quando eu fui, a corda prendeu entre as rochas na cachoeira. Mas pensa a raiva da pessoa. Prendeu a corda, não tinha, a gente tentou tirar, não teve jeito, então não tinha mais como descer. Quem estava ali em cima ia ter que voltar pela trilha. Nossa, cara. Tudo embarrado, enlameado, né, no meio do mato. Eu digo, não é possível que eu vim aqui, eu subi, me acabei toda e não vou descer essa cachoeira. Não desci a cachoeira, mas eu contei para todo mundo que eu tinha descido. Converti. Daí um dia, tava contando a história, tal, aventura e tal, acreditando na mentira, diante de Deus. Eu tinha certeza que aquilo era uma verdade. E o Espírito de Deus veio e tum. Eu parei, todo mundo me olhando, né, com a expectativa, o que aconteceu. E eu parei e disse, e agora, Deus? Todo mundo pensa assim, nossa. É verdade. Mas eu já Todo- falei. Todo mundo pensando assim, será que a corda arrebentou? Será que alguém caiu, alguém morreu? Não é porque eu Nem subi. chegou nessa parte que Porque eu não aconteceu, desci. não. Pois é, gente, então eu quero dizer uma coisa pra vocês. Deus me chamou a atenção agora e sabe como é que é, né? Eu não desci a cachoeira! Perdão, eu menti pra vocês. Foi mais ou menos assim, porque eu sempre fui meio figurona, assim, de expressão. Daí pedi perdão pra todo mundo, quase morri de vergonha. Pensa. Por quê? Deus estava quebrando o quê? Estrutura de orgulho, mentiras. Ali foi a primeira exposição, né? Depois, assim, houve necessidade de ir até algumas pessoas. Olha, me perdoa, eu fiz tal coisa assim, assim. Mas daí acabou, a mentira na minha vida morreu. Tu acha que eu ia querer ser exposta daquele jeito de novo? Nunca mais. Eu quero é verdade. Prefiro ser exposta pelas verdades de Deus do que pelas mentiras de Satanás. Então, aconteceu isso. Eu me expus, eu me humilhei publicamente. Não foi legal, não. Naturalmente falando, né? Todo mundo ficou parado me olhando, tipo assim, cara, será que dá pra confiar nessa pessoa de novo? Né?
Sério? Mas é, amor. Por quê? Por que a gente não se expõe? Com medo do que a pessoa vai julgar e não vai mais confiar de repente em você, novamente. Numa questão dessa. Um mentiroso, você vai... É que nem a história do lobo mau e dos 3 porquinhos. Tinha um porquinho lá que vivia contando piada. Ai, o lobo. Brincadeira, não era. Até que um dia o lobo veio e ó, te pegou ele. Né? Ninguém mais acredita na palavra da pessoa. Então você tem que trilhar um caminho de volta de quê? De confiança. Em Cristo Jesus também. Né? Mas foi legal, foi bênção. Eu preferi que fosse assim, pelo menos existe o quê? Uma limpeza espiritual na minha vida. Né? E assim aconteceu em outras áreas. E é bom, eu digo pra vocês, na hora não. Pastor, mas eu acho que não é a história dos 3 porquinhos. Ah não, mas eu já adaptei. Ela misturou, Eu ela adaptei. misturou a raposa, né? Porque essa história que ela contou é da raposa de... Ah, é que outro dia eu contei pra Hannah essa história e eu fiz uma adaptação. Esparras. Então já tem uma história nova nos contos de fada. Pronto. É isso É aí, dos 3 inclusive até porquinhos. aproveitando o gancho, porquinhos e um eu, na minha, vamos dizer assim, adolescência, eu fui esportista. Eu com 15, 17 anos eu fui campeão brasileiro. E uma coisa que a Cris está falando, eu tomei posse de uma outra história, porque lá em Porto Alegre existe a ponte do Guaíba. Não sei se algum de vocês conhece, ou já viu, é uma ponte levantíssima, ela deve ter uns 180, 200 metros de altura. E um colega meu, numa época depois, porque eu fui campeão brasileiro de saltos ornamentais, eu tinha 15 anos, isso é 65 eu acho. E daí ele me convidou uma vez para a gente ir lá em cima daquele mirante e dar um ponta. Só que eu contava essa história para as pessoas que eu tinha dado esse ponto, mas eu não dei esse ponto. Sério, pai? Entende? Eu não dei esse ponto. Ele foi lá e deu, porque é uma loucura, 180 metros, deu um errinho, tu te esborracha tudo, né? Mas ele foi, ele deu, ele, não sei se machucou, mas eu contava para os outros que eu tinha dado também. Então, e é uma coisa assim que tu vê, é uma mentira, era uma verdade para mim, depois de um certo tempo passou a ser uma verdade. De tantas vezes que a gente conta. Que a gente conta e tu começa a acreditar. Até que eu comecei também. Aí aquela coisa, a gente pensar foi Deus, não, é que eu resolvi contar a história. Mas não, é o uma Espírito coisa de que... Deus que convence a gente mesmo. Isso aí. Isso é a primeira vez que eu estou falando. Eu sei. Glória a Deus. Porque é uma coisa que realmente... Então, são momentos em Deus que a gente tem de libertação, de... Sabe? Isso é bom, gente, isso é bom demais. Então, olha só. Aqui entra o eficiente papel das provas que vem para desmoronar a falsa aparência que tão habilidosamente construímos. Então, a prova, ela abala as nossas estruturas e expõe o nosso pecado, expõe a nossa debilidade, as nossas fraquezas. Invariavelmente, este processo é doloroso e muitas vezes humilhante, porém Deus vai tratar com as nossas vergonhas. Isto é algo com o qual Ele não negocia. A gente costuma dizer que Deus não expõe ninguém. Ele prefere não expor. Mas dependendo da dureza do coração do seu filho, Ele expõe. Como última tentativa de quebrar um coração perverso, de diamante, de pedra, um coração obstinado, orgulhoso, ganancioso. Então Ele expõe. E é bom. É difícil você dizer isso na tua carne, mas é bom. É bom porque gera vida. E a vida em abundância que Ele escolheu para cada um de nós. Não aquela que a gente acha que é, que você projetou, que seria, mas a que Ele escolheu. O objetivo é que venhamos a ser como obreiros que não têm do que se envergonhar. A gente costuma falar, obreiro não é aquele que tem só um cargo, é aquele que é um servo do Senhor. É aquele que entregou o seu coração e que no seu trabalho, no mercado, em casa, nos vizinhos, aonde quer que ele vá, ele é um obreiro. Por isso que nós precisamos entender que a gente realmente, como diz as Escrituras, nós somos um alvo em todo lugar que estivermos.
como se houvesse um holofote sobre nós. Porque ou a luz do Senhor está brilhando e todos os olhares se voltam para nós, para essa luz, ou a luz do ser cristão ou ser evangélico mostrou e todo mundo espera algo de você. Uma atitude, um caráter, uma vida. Nossa, mas que responsabilidade, que coisa chata. Alguém espera algo de mim. Sim, espera. Espera em Cristo Jesus. Não na força do teu braço e na força do meu. Porque daí já vira uma conquista própria. Eu posso, eu sou, eu consigo. Né? Então é em Cristo Jesus. Certo? Então, onde há vergonha, também existe culpa, medo e dor. Este tipo de vergonha é sintoma de pecados, traumas e maldições não resolvidas. O objetivo é produzir uma iniciativa voluntária de transparência. Objetivo, iniciativa voluntária de transparência. E humildade, onde o estado de derrota começa a ser subvertido ou transformado, mudado. Poxa, eu estou sendo muito humilhada. Veja isso como uma maneira de você estar sendo transformado em Cristo, por mais duro, injusto, horroroso que seja. Porque nem sempre é da maneira que a gente gostaria que fosse. Essa que é a realidade. Então, o nível de acusação e de condenação demoníaca que sofremos é proporcional à vergonha que ainda nutrimos interiormente. A Bíblia garante que quando nos expomos, quando andamos na luz, os relacionamentos são restaurados e tornam-se significativos. É onde começa a se construir amizades. Amizade segundo a Bíblia. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. É aí, é na adversidade, é nos confrontos, nas desavenças muitas vezes. Porque daí você vai conhecer o caráter daquela pessoa e ela vai conhecer o teu. E daí tu vai ter a chance de mudar por amor dela. E e vice-versa. Um mudar por amor do outro. Esse é o Evangelho de Jesus. Você mudar um por amor do outro. É fácil? Não, porque é morrer pro teu eu, né? Porque tu tens razão, tu tá certo, a tua justiça não grita, ela berra dentro de ti. Mas o Evangelho, Jesus, o amor dele nos capacita e nos constrange a fazer essa escolha. E ela é linda. Ela dói, mas ela é linda. Linda, poderosa. Ela quebra barreiras, estruturas de orgulho, desculpas, sofismas, paradigmas. Quebra, ela rompe, ela destrói toda a cadeia, toda a artimanha de Satanás. Por isso que não adianta ter dom, não adianta nada se não tiver amor. É isso que Paulo está dizendo. Porque eu preciso entender que muitas vezes eu vou ter que morrer para que uma vida brote. Às vezes é uma vida que já está no Senhor há tanto tempo, mas ela precisa brotar em alguma área que ela não brotou ainda. E você tem que morrer, você tem que calar e deixar o tempo fazer as coisas. Então, 1 João 1,7. Estado crônico. Obrigada. O estado crônico, então, de pecado e de reprovação é subjugado pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o amor dele, porque o que fez ele sangrar foi o amor. O sangue de Jesus rompe e acaba. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Nossos relacionamentos, bem como a purificação dos nossos pecados, estão condicionados a um estilo de vida responsável e transparente. Então, à medida que eu me relacionar e que eu tiver uma vida verdadeira com meu irmão, com a minha irmã, com as pessoas que me cercam, isso vai crescer. Se não crescer, tem alguma coisa errada comigo. Se eu resolver não ter essa questão dessa convivência.
de romper nessas questões que às vezes não são agradáveis para nós, mas que por amor do Senhor a gente deve escolher. Certo? Então, olha só, deixa eu ver se a gente vai conseguir falar sobre o próximo. Não vai dar. Então a gente vê... Mas vamos começar, né, gente? Porque o assunto é bem longo aqui, esse segundo. Joia, então vamos lá. Então a gente viu a questão da exposição para eliminar impurezas, que é aquela parte bem doída mesmo, bem ruim, porque a gente é humilhado, exposto, vem à tona, né? E agora a gente vai entrar no testar as nossas reações instantâneas. Essa eu acho que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, sabe? Tiago 1, versículo 3 e 4. Sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Perfeitos e completos. Conhecendo a natureza humana, isso é possível? Perfeito e completo? Jamais. Jamais. Porém, Jesus disse que nós somos o quê? Espírito. Paulo diz que nós devemos andar no Espírito. Então, dessa forma, eu não vou cumprir as concupiscências da carne e eu vou o quê? Ser perfeito e completo. Não faltando em coisa alguma. Então, a provação que gera fé, que gera perseverança, não é tão ruim como a gente costuma achar que é. Na verdade, depende do ponto de vista que a gente enxergar. Eu não estou desmerecendo o sofrimento e a dor de ninguém em nome de Jesus. Porque cada um tem o seu legado, tem a sua história e tem histórias muito fortes que acontecem. Mas se eu escolher ver por um outro ângulo, vai facilitar para mim. Escolha, decisão. Um outro objetivo, então, das provas é gerar proatividade e domínio próprio naquelas áreas em que somos vulneráveis. Muitos de nós desenvolvemos uma incapacidade de amortecer choques, aquele chocão, né? Tornamos-nos duros de alma e reativos. Tocou, deu choque. Complicado. Quando alguém nos bate, batemos. Quando alguém nos xinga, xingamos. Quando alguém nos trata bem, então tratamos bem. Certo? Essa dureza de coração peca contra a maturidade e é o princípio de ação do divórcio que nos leva a colecionar relacionamentos frustrados e destruídos. O divórcio a gente conhece só como do esposo e de esposa, mas existe, vamos lá, brincando agora, que nem está dizendo, divórcio de amigos. Você tem o divórcio dos pais, dos irmãos. Quantas pessoas não se falam, não se dão, não, daí ele tá lá, eu tô aqui, ó, não tem problema nenhum, tá tudo bem, tá perdoado, mas fica ali, eu fico aqui, tá tudo bem. Não fala comigo, não me bebe, não dá moral, fica na sua. Oi, de longe, não chega. Não é o que as escrituras nos ensinam. Então, é um relacionamento destruído, né? Tocou na minha ferida, vou me afastar, vou embora. Melhor do que tocar de novo. É mais fácil. Se eu disser que não é fácil, mas é, gente. Mas a gente tem que mudar isso na nossa vida. Se a gente quiser ser realmente transformado e curado. Porque senão as coisas vão acumulando e o inimigo vai tendo mais área na nossa vida. Ah, eu não estou caída hoje. Mas e daqui a 10 anos, de repente? As coisas foram crescendo, foram acumulando. Pode nem dar 10 anos, pode ser 5, pode ser 30, mas um dia vai acontecer. É lei de causa e efeito. Semeadura. A Bíblia fala disso. Desta forma, então, nos amoldamos às tentações, nos conformamos com este século e nos tornamos escravos das circunstâncias. Por quê? Porque a gente passa a viver de acordo com a situação. Você está entendendo? Muitas pessoas guardam e ficam remoendo. Outras pessoas rebatem na hora. Outras pessoas falam e às vezes falam coisas que não deviam ter falado e se arrependem amargamente. Quantas coisas eu disse para o meu pai
que Jesus da minha vida, como eu gostaria de nunca ter dito. Quantas coisas eu deixei de dizer para o meu pai. Hoje eu tô matando, que nem eu conto para vocês, né, daquela primeira vez, pai, que a gente estava que foi, acho, se eu não me engano, na apresentação da Hannah na igreja, que Deus mandou eu beijar os teus pés, você lembra? Não lembra? Não. Glória a Deus. Tá bom. Ele não lembra, mas enfim, que Deus mandou eu beijar os pés dele. E daí, naquela situação toda que aconteceu, a gente se abraçou, meu pai chorou, e ali houve uma restauração do meu relacionamento com meu pai, e dali pra frente, nunca mais foi a mesma coisa. Tudo que eu pude fazer para restaurar, para pedir perdão, para transformar aquilo em bênção, eu comecei a fazer, também porque eu entendi um princípio. Ele é o meu pai aqui na terra, e eu tinha uma relação muito difícil com meu pai. Meu Deus, eu era terrível, sabe? Afrontava ele, desrespeitosa, enfim. Então Deus trouxe essa situação para que eu fosse transformada. Para quê? Para que o meu relacionamento com o meu pai não tivesse nada me impedindo. Porque se o meu relacionamento com o meu pai aqui na terra foi difícil e é difícil, é natural, a gente transfere. E isso nos impede de ver muitas vezes. Eu tive que vencer. Eu não via o meu pai como uma autoridade sobre a minha vida. Era meu pai, ele tinha poder de me abençoar e poder de me amaldiçoar. E eu não via isso. Quando ele dizia para mim, filha, não faz, não é porque ele queria me controlar, mas eu pensava isso. Então eu desobedecia, ou eu mentia, ou qualquer coisa parecida, né? Mas em Deus eu entendi o quê? Que eu precisava, e daí nós tivemos várias conversas durante esses anos todos de conversão. O pai, porque tu converteu logo em seguida que eu, né? Eu fui em 98, eu mais ou menos... Uns 2 anos depois, né? Eu te ganhei. 2002, 2002 mais ou menos. Eu tenho Então, de prova. tá lá guardado, né? Então eu ganhei o pai para Jesus também na época, foi muito legal o nosso relacionamento, a gente morou junto. Então foi uma coisa muito... O que Deus fez foi algo assim... Chique demais. Não, foi maravilhoso. Não, teve confronto, nós fechávamos o pau de vez em quando. Mas assim, né? Eu É aprendendo. porque eu sou tímida, ela é tímida, né? Eu sou Então, fraca. isso, a gente não é parecido, entendeu? Mas Deus me ensinou a me colocar no meu lugar de filha, né? Hoje eu ligo pra ele e digo assim, pai, eu não quero conselho não, eu só quero teu ombro. Porque daí ele diz, não, mas no final eu vou ter que te aconselhar. Tá bom, então pode. Daí eu choro, brinco com ele me aconselha. Ele diz, pois é, filha, eu sei que tu sabe, mas eu preciso te dizer. Daí, glória a Deus por isso. Daí ele me liga, me pede conselho também. Então é um relacionamento que Deus construiu do nada, né, paizinho? Porque acabou sendo destruído. O inimigo realmente tinha destruído o nosso relacionamento. Mas é bom demais. Quando houve essa reconstrução, abriu o caminho para o meu pai. E é um caminhão aberto. Fala, Rafa. O negócio ela falou, tem umas pedras que precisam ser lapidadas, né? E eu também, era muito difícil também como casar com meu pai. Sempre como é homem, sempre era assim, né? Falava uma coisa não, justificava, não é assim não, eu tô certo, eu tô errado, você tava jogando caduco, tá ficando velho, eu tenho mais mente melhor e tal, eu acho que sim, que fica bom, o senhor tá errado, assim. Sempre querendo passar autoridade, né? Aí, como diz, uns ouvem, evita a consequência. No meu caso não, teve que dar a consequência para poder obedecer. Como eu contei para alguns, naquela época do assalto, quando eu morava lá no Pará, Sim. que teve que acontecer a consequência A situação acontecer para você acordar. Isso, para me acordar, para poder dar valor no meu pai. Por exemplo, meu pai quando me viu lá, o cara com a arma botando para mim, porque foi reagir para me proteger, não quer saber da moto, me proteger. Aí depois, como dizem, em 24 horas praticamente, caiu a ficha, eu falei, poxa, vou perder meu pai, tive a chance de amar ele, estar junto com ele, agora eu perdi a chance. Vou dispersar da minha vida. Eu não sabia se meu pai estava morto, estava vivo, estava para a UTI para lá. Eu não sabia de nada que estava acontecendo. Aí em 24 horas, como diz, eu comecei a ver, eu fez o efeito da consequência, da ação da consequência. Aí que eu comecei a olhar, depois que eu vi no hospital, conversei com ele e tal. Aí eu conversei com ele, falei, pai, por que você fez aquilo? Não, para te proteger, porque o cara tá montando na piscina, vou deixar o cara, tipo assim, matar e qualquer coisa. É meu filho e tal. Aí eu vi, caiu na ficha e falei, poxa, meu pai, ele me proteger, é meu pai, por que eu não dou valor nele? Né, como diz.
como é que eu vou dizer, protetor meu ali assim, na carne, protegendo, eu não dei valor. E daí Deus mostrou o que pra ti ali? A importância dos conselhos, das direções, que a gente às vezes não segue por rebeldia mesmo. Porque Adão lá, não foi rebeldia dele? Gente, a gente tem essa herança. A gente tem. Mas a gente pode deixar de ter. É só querer. Lutar, obedecer e jogar essa semente fora. Né? Não deixar chegar num ponto desse, quase perder o pai. Eu não quase perdi meu pai. Mas assim, a gente brigava tanto, ele não lembra, gente. Ele não lembra. Que eu tô vendo a cara dele assim agora aqui. Mas a gente brigava tanto que, gente, ia acabar um para um lado, outro para o outro, nós não íamos mais se falar. Por isso que eu sou grata a Deus, cada centímetro assim, de tudo que Ele fez. E eu estou muito feliz pelo meu pai aqui, pelo que está significando a presença dele no espiritual e naturalmente falando. Então assim, ó, se isso está acontecendo na tua vida, para mostrar impurezas, deixa Deus remover. Você está sendo testado nas reações instantâneas. E não tenha vergonha, gente. Não tenho. Joga a vergonha no lixo em nome de Jesus. Joga o orgulho no lixo em nome de Jesus. Joga fora. Não vale pra nada. Gente, essa vida é passageira. Nós estamos aqui por um breve período de tempo. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, sabe? Não é acoitar pecado, não é passar a mão em cima, ser legalista ou, vamos lá, agora eu tenho que amar, então eu não vou ver. Não, não é isso, gente, senão a gente vai perder eles para Satanás e Deus me livre. Mas, amar com o amor do Senhor. Isso tudo vai estar acontecendo. As reações instantâneas vão ser as mais testadas, depois dessa primeira fase das impurezas. Mas vale a pena. Porque Deus vai gerar em cada um de nós frutos dignos de arrependimento. Frutos que vão durar uma eternidade. Que vão te levar para uma eternidade. Não só lá, mas já aqui, gente. Você vai começar a viver aqui. Não é só quando Jesus voltar ou quando a gente for para a glória. É aqui. O que vocês acham que significa Pai nosso que estás no céu? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque no céu não tem desobediência, não. No céu é tudo certinho. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, esse é o Evangelho de Jesus. É cruz. Nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é a oração. É a nova. Não, A antiga era os devedores. não, essa é a correta. Não, eu sei, mas foi mudado por ofensa e ofendido. Não, mas é a quem perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É isso que quer dizer. Não, mas antigamente era perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sim. Aí mudaram, perdoar nossas ofensas, assim para perdoar os ofendidos. Mas daí isso entra no livro. Voltou? Não, não é que voltou, é porque a tradução foi feita errada. Porque quando eu falo de ofensa, é algo emocional, é algo de vivência, de relacionamento. Quando eu falo de dívida, também tem a ver com relacionamento, mas vai um pouco mais além. Fala do perdão da dívida mesmo. É, porque não adianta Da perdoar dívida- na primeira briga e jogar na cara. Exatamente. Né? Todo mundo faz, não. Exatamente. Então, Perdoa, tá perdoado. isso Tá. daí na... Briga, pá! A gente quando briga, a gente, eu digo sempre, a gente quando briga, a gente sabe o que machuca e tu vai na ferida. Tu vai ali que tu sabe que ali tu vai. Ponto E da quer ferida. dizer, vai aperta Ponto e da vai. dor que nós falamos. Por isso que Jesus quer o quê? Acabar com esse ponto da dor. Por quê? Porque daí nós vamos ter reações instantâneas Correto. diferentes. Nem sempre, né? Porque a gente também não é maquininha e Deus sabe que Ele conta com a nossa natureza. Senão Ele não precisava ter morrido, aquela coisa toda, né? Então, Ele sabe que a gente vai ter essas reações instantâneas, às vezes, incorretas, errôneas. Também. Mas não pode ser a regra. Tem que virar exceção.
Amém, gente? Amém. Graça e paz. Até semana que vem. Deus abençoe.